Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Manuel Guimarães, estou aqui de novo. Sou coordenador de monitores do Além da Medicina, da Mentoria Residência e sou coordenador da parte Prova Multimídia do PRP, Prova na Prática, que é um curso que te prepara para a segunda fase da prova de residência médica. Além disso, sou L2 de Radiologia e Diagnóstico por Imagem aqui na FAMERP, no Hospital de Base São José do Rio Preto. Inclusive, acabei de chegar de lá, ó, símbolozinho. Mas vamos lá, galera. Quais habilidades, algumas soft skills que podem te diferenciar? Porque, óbvio, que você tem que ter o conhecimento técnico-científico. Você faz 6 anos de faculdade, depois você vai fazer uma residência. Então, você é obrigado a ter esse conhecimento e é o mínimo que você pode oferecer para o seu paciente, né? É tudo em prol dele. Mas algumas habilidades você tem que ter para o seu dia a dia, tanto com os pacientes, tanto com as pessoas que você trabalha, porque você geralmente não vai trabalhar sozinho, você vai trabalhar com uma equipe. Ah, Manuel, mas eu vou ter uma clínica. Tá bom, você vai ter a secretária, você vai ter um auxiliar, você vai ter um monte de gente, vai ter as faxineiras. Então você tem que saber lidar com as pessoas e com vários tipos de coisas. Então vamos para a primeira soft skill que eu acho importante você ter, é a empatia. Cara, você tem que ter empatia, a habilidade mínima de um médico, tá? Você tem que saber, você tem que calçar o tênis da outra pessoa. Você vai ver que às vezes o tênis da outra pessoa é mais largo, às vezes é mais apertado, mas você tem que tentar entender de fato a dor da pessoa. Às vezes a pessoa vai estar com a dor 10/10, que para você não seria 10/10, mas não importa o que você acha, importa o que o paciente acha. Então isso é muito importante, essa habilidade. Não só com isso, com os pacientes, mas também com as pessoas que você trabalha. Às vezes o técnico de enfermagem ou a técnica vão estar com algum problema, a enfermeira, os outros médicos, faxineira, secretária, alguém vai estar com algum problema. Você precisa tentar calçar o sapato dessa pessoa para poder entender melhor e poder auxiliar efetivamente essa pessoa de alguma maneira, né? Mas vamos para o segundo ponto, que é a comunicação efetiva. Cara, você vai estar se comunicando o tempo inteiro. A gente passa 80% do nosso tempo se comunicando. E comunicar não é só estar falando, é lendo, escrevendo, é ouvindo. Então você vai estar se comunicando de alguma maneira. Você vai estar vendo alguém, você vai estar falando. Então você vai estar se comunicando, seja mandando um áudio no WhatsApp, mandando um vídeo no WhatsApp, fazendo um vídeo para o Instagram, fazendo um vídeo ligação com alguém, comunicando com o paciente, conversando com os outros médicos, com a equipe. Você precisa saber se comunicar. Isso eu vejo que é um erro muito grande aqui na minha residência. Não é só aqui em todos os lugares, mas é o que eu presencio. De erro de comunicação. Porque as pessoas não conseguem, elas pensam no A, falam B e as pessoas entendem C. Então você tem que, de forma efetiva, pensar A, falar A e fazer com que a pessoa entenda A. Então você tem que estar toda hora coletando feedback para poder saber se a pessoa de fato entendeu o que você quis dizer. Você saber se comunicar de forma efetiva para o paciente, poder explicar qual que é o problema para ele. Que muito médico esconde as coisas e não pode esconder. Então a gente tem que trazer as informações para o paciente, fazer com que ele entenda, não falando com termos científicos, termos técnicos. Isso não vai ser bom, isso não vai ser legal, você não nos comunicou direito, você não passou o que aquele paciente realmente precisava. E também com a equipe, saber pedir as coisas, falar com a técnica para ela poder fazer alguma coisa, falar com outro médico para saber se ele pode fazer algo por você. É muito importante a comunicação. Então, sempre que você puder, treine sua comunicação. Você, toda hora, vai ser colocado em prova. Você vai ter que apresentar trabalho, você vai palestrar em congresso, você vai apresentar trabalho tanto no hospital ali, apresentar o caso, um relato de caso, vai apresentar na frente de todo mundo em congresso, você vai estar apresentando pôster, você vai estar se comunicando, as pessoas vão te chamar para poder falar em algum lugar, você vai estar numa liga, independente, vão ter internos com você. Você tem que saber se comunicar de forma efetiva, você tem que saber ser educado também, para poder conversar com todas essas pessoas, tratar todo mundo de forma igual. Terceiro ponto, pensamento crítico. Você tem que ter o pensamento crítico. Porque, para pensar, se alguém fala alguma coisa para você, você vai tomar aquilo como uma verdade absoluta? Não, você tem que ler, você tem que ter uma base para poder ver aquilo e ter um pensamento. Será que é aquilo mesmo? Pesquisar e aprender para ver, pô, realmente o que aquela pessoa disse está certo. Não, o que aquela pessoa disse dela se equivocou aqui. Então você tem que ter um pensamento crítico sobre as coisas. Você não tem que só aceitar ordens ou... Não, você tem que pensar, você tem que fazer algo, ter o senso crítico, que é o basal, é o mínimo que você tenha isso. Então é um ponto muito importante. E o quarto ponto é o trabalho em equipe. Você precisa saber trabalhar em equipe, tá? Porque se você tratar mal o enfermeiro, técnico de enfermagem, eles vão fazer de tudo para dificultar a sua vida.
tá? Se você tratar mal o paciente vai sair insatisfeito. Às vezes, a gente tem que pensar na medicina como se fosse uma empresa. E o paciente é o nosso cliente. Cara, você tem que tratar bem o paciente. Se não fosse você não queria ser atendido bem por um médico, você não queria ser atendido bem numa loja, é um cliente, então você tem que tratar bem o paciente, tá? Você tem que ter empatia, você tem que escutar bem o paciente, você tem que falar bem com ele, comunicar certinho para ele que ele entenda, acalmar, consolar. Esse é nosso papel. E você saber trabalhar em equipe faz muita diferença. Eu vou te dar um exemplo. Se você vai para uma residência, eu te convido a pensar, eu vou te dar uma provocada. Você está trabalhando no serviço, você está fazendo a residência. Se você é uma pessoa que sabe muito, você é sensacional, meu Deus, é o melhor do Brasil, naquilo. Só que você se dá mal com todos os chefes, você se dá mal com os outros residentes, você se dá mal com a equipe, você acha que as pessoas vão te contratar? Vocês acham que elas vão contratar esse cara? Ou vocês acham que vão contratar esse cara, que é um cara que é bom, a nossa obrigação é ser bom, ele não é, nossa, the best of the world, mas ele é muito bom. Só que ele lida bem com a equipe, ele trata bem os chefes, não é puxa-saco, é tratar bem, se comunica bem com todo mundo. Você acha que eles vão querer quem? O cara que resolve os problemas, ele quer esse cara aqui que eu falei pra vocês, não vai querer esse cara aqui. Então pensem bem nisso, porque isso vai fazer muita diferença se você estiver no internato, se você estiver na faculdade, se você for médico, se você for residente, se você for qualquer outra coisa, se você estiver assistindo esse vídeo, isso vai te auxiliar em qualquer lugar que você estiver. Porque as pessoas vão te querer por perto, porque você sabe conversar, porque você tem empatia. Isso faz muita diferença. Uma coisa que eu também deixei de citar, porque eu queria ter falado antes, que ia fazer o link, é fazer a escutatória. Manuel, o que é escutatória? É você escutar de uma forma empática. É você saber escutar e realmente sentir a dor. Isso se liga lá na empatia. E aí você vai falar, pô, velho, realmente faz sentido. Não é só você fazer uma pseudo-escuta, você ficar lá, tá. Não, é você escutar e você trazer perguntas para aquela pessoa para que você entenda melhor o que ela quer dizer. Porque nem sempre ela vai conseguir te passar. Mas se você tá querendo adquirir essa habilidade, se você quer ser diferente, é sua obrigação tentar melhorar nisso, para poder conseguir captar melhor o que aquela pessoa quer trazer para você. E o último ponto que eu acho interessante é a parte de resiliência, porque você vai ter que ter muita resiliência para poder terminar a faculdade, para você fazer residência, o auge da resiliência ali. Você tem que aguentar todos os dias aquilo ali, é complicado. E saber fazer uma habilidade, e ter a habilidade de fazer o gerenciamento das suas emoções. Cara, a gente aprende muito isso na residência. Isso não é uma coisa que a residência a gente acha que a gente só vai aprender conteúdo técnico, mas a gente aprende uma série de coisas. Esses todos que eu falei pra você, esses outros pontos, nossa senhora, são básicos para você fazer uma boa residência. E essa parte de gerenciamento, essa habilidade de gerenciamento de emoções, é importantíssimo que você tenha essa inteligência emocional. Porque às vezes você vai estar muito puto e você não pode demonstrar. Então você tem que ficar ali, pleno, tirar as dúvidas da pessoa, explicar o que está acontecendo, ter paciência para poder explicar, para que você consiga passar a mensagem e as coisas não fiquem mal entendidas. Isso é importantíssimo. Muito dos relacionamentos, não estou falando só de relacionamento amoroso, relacionamentos interpessoais acabam tendo atrito por causa de não saber comunicar, não saber gerenciar, você não saber se autogerenciar. Isso é importantíssimo, tá? Esse autogerenciamento. Então, vou dar um exemplo. Quando eu tô lá na residência, eu tô rodando agora em pediatria, né? No HCM, que é o Hospital da Criança e Maternidade. Caraca, a criança tá esperneando, ela tá morrendo ali na minha frente. Não de morrendo mesmo, mas de choro bizarro. Eu vou me desesperar junto com ela? Eu não posso me desesperar junto com ela, eu tenho que manter a calma, eu tenho que acalmar o pai ou a mãe, para que eu possa fazer o exame e consiga ver o que eu tenho que ver para poder ajudar o outro médico e a gente possa tomar alguma conduta de imediato para poder ajudar aquele paciente. Outro exemplo, que não é minha realidade. Pô, se você tá trabalhando numa UPA, você tá ali na sala de emergência, você tá no hospital, você tá na parte da emergência, chega um trauma, um pós-traumatizado, você vai se desesperar? Cara, você é o xerife ali, você vai deixar sua equipe toda desestabilizada, isso não pode acontecer. Então você tem que gerenciar, você tem que manter a calma, respirar, e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, aí entra a parte da comunicação de novo, você faz aquilo, você faz aquilo, Se tiver tudo muito bem conversado, muito bem orientado, e você passar de uma forma efetiva, você passar de uma forma simples e calma, você vai passar aquela tranquilidade para a equipe, e isso faz toda a diferença, beleza? Bom, rapaziada, era isso que eu tinha para trazer hoje. Meu Instagram vai aparecer aqui, @ManuelLGJ. Tamo junto. Até a próxima.